Eu vou começar com Kim Rafael. Kim Rafael, a demonstração e a Constituição em mãos ali, essa é a maior expressão de carta à democracia? Paulo, se não é essa, o que seria? Uma cartinha? É claro, uma Constituição Federal é o que rege todas as leis, inclusive que institui o próprio Estado de Direito, né, que nós temos e estamos falando aí o tempo todo. Agora, a oposição está jogando muito sujo, usando a palavra democracia como se fosse um amuleto. Ah, deu uma dor de cabeça. Democracia. Vai ver se passa. Porque é tão ruim isso pro país, né? A nossa democracia se basear numa cartinha falando que os atos antidemocráticos. Mas eu queria saber para todos esses candidatos que foram lá e assinaram, ver se eles registraram já junto ao TSE a candidatura deles. Ué, livre. Quem quer ser candidato, vai lá, registra, passa nas eleições com as urnas eletrônicas, com todo mundo quer, né, as urnas eletrônicas, e ganha para ser presidente, para ser governador, para ser deputado estadual, federal. Pronto, é assim que se faz a democracia. E eles estão fazendo parte desse processo, sem impedimento nenhum, é claro. Aqueles que não passam pela lei, né, da ficha limpa. Mas assim, vocês estão participando do processo. Não foram os candidatos, foi a sociedade. 1 milhão de pessoas, né? Beleza. É a sociedade. Então, me diga qual é a situação que eles estão sendo impedidos de ser livres nesse país. O quê? Diminuir as verbas no sujo, a Fiesp ou a Febraban? Ué. Não, isso que o documento não é político, é a política da sociedade. Não é político? De jeito nenhum. O que estão fazendo com essa cartinha dentro desse processo eleitoral, pelo amor de Deus, gente, e ainda querem falar sobre a PEC Kamikaze, né? Que esse é um ato eleitoreiro, e essa carta, não é? Pelo amor de Deus. Rigon, já emenda, Rigon. Não, é o seguinte, a democracia é essa bancada. Não fosse a democracia, não estaríamos aqui. Quando houve essa leitura da carta em 77, eu trabalhava na Rádio Cultura de Maringá. Você não podia descer a escada lá na Getúlio Vargas e se reunir com 3, 4 pessoas na rua, que a polícia chegava e espalhava você. Você, para ouvir uma música, tinha que passar pela censura. Para ver uma peça teatral, tinha que passar pela censura. Mas hoje você não... Até novela das 8 tinha que ter o certificado da polícia. Deixa eu completar. Você não viveu isso, você não viveu. Graças a Deus. Lá nem em Pato Branco tinha isso. Exatamente. Não tinha isso. Nem existia o Pato Branco. Mas ditadura não. E esse documento é da sociedade, não é político. Entra lá e assina, inclusive. Você for a favor da democracia, de eleição livre? Eu sou a favor da democracia cumprindo as leis que a Constituição Federal rege. Eu recomendo ao Bolsonaro não só ler a Constituição, sabe que ele falou que a Constituição é mais importante? Porque ele já atropelou ela 300 vezes desde que ele assumiu. Então, leia a Constituição e a cumpra. Assim como eu recomendo, se sobrar tempo, leia a Bíblia, que o senhor reproduz. Erra até o nome dos apóstolos. Então, e fica falando bobagem aí, os bolsonaristas acreditarem. Aí fica falando que o documento foi político. Falando que não sei. Agora, o senhor Bolsonaro e o senhor Lula deviam parar de fugir de debate. Eu acho que esse é um assunto importante e tem a ver com democracia. Democracia é debate de ideia. Ora, os dois que estão liderando as pesquisas simplesmente não vão. É isso que a gente tem que recriminar. E olhar que não existem só eles na política. A política não são só 2 polos, né? Enfim, para resumir, há gente que gosta de armas e fuzis. E há gente que gosta de que se cumpra a Constituição. Eu quero que se cumpra a Constituição e eu assinei o manifesto. Eu recomendo aos outros também que defendem esse tipo de coisa, o Estado Democrático de Direito, a assinar o documento. Aliás, eu tive ontem que curtir um negócio, não sou disso, da Rosana Herman, a jornalista, a redatora, a pessoa que eu adoro. Ela resumiu assim: estou chorando. A solenidade nas arcadas foi maravilhosa, coisa linda de tocar o coração de quem o tem. Vai lá, Fernando Tupan, sua vez. Isso tá muito cansativo. Essa sociedade que fez essa manifestação, eu não fui consultado, eu faço parte da sociedade. Foi um grupelho que fez uma cartinha para fazer festinha pro PT, para fazer de conta que não existe democracia. O Bolsonaro tá certo, não é uma carta que você tem que pensar, você tem que pensar na Constituição, e pensar na Constituição é você manter bandido na cadeia, não bandido disputando eleição, Paulo Caetano. Lugar de bandido é na jaula.
não é ficar passeando. A liberdade da maioria tem que ser respeitada e hoje esse país não está respeitando, Paulo. Rigon, você sabe disso, o professor sabe disso, que o professor é um legalista. Então precisamos avançar e acabar com essa pouca vergonha, Paulo Caetano. Então aí, vai. Professor Jorge. Há uma questão interessante, Paulo. Primeiro, que quando a gente tenta desqualificar algo, chama de inha, né? Essa é a primeira característica aí do discurso, né? Do ponto de vista da análise aí. Estamos falando de um Estado democrático de direito e é a Carta uma expressão justamente do Estado democrático de direito. Quando o Bolsonaro vai lá, a um autoconvite, na verdade, para a FEBRABAN, ele mostrou uma fotografia do Lula. E ele disse, veja, a democracia deve se sentir. Eu tenho a impressão que, no fundo, o Bolsonaro não sente a democracia. É porque alguém que vem de modo sistemático, atacando uma peça essencial do processo, que são os votos em urna eletrônica, quando o país, o Brasil, é um dos mais que utiliza os sistemas eletrônicos, justiça eleitoral. Vamos lá, justiça mesmo, quando trabalhamos com processos judiciais, é por lá que corre. Todo o nosso sistema de tributação é feito por token ou por assinatura digital. Então, nosso sistema, país inteiro, trabalha basicamente o fluxo de tudo, de comunicação, através dos meios digitais. E a democracia utiliza-se desse meio digital e aí o Bolsonaro vem de forma sistemática atacando a democracia em um dos seus pilares. Então, quem não sente de fato a democracia é ele. E aí está a prova quando trata de diminuir um ato que é político, aí eu discordo do Rigon, é um ato político, mas não é um ato partidário, um ato político da expressão de quem já se cansou muito de ter que ouvir todos os dias, também de forma sistemática, aquela cutucada quando você acorda, você ouviu que o Bolsonaro falou contra, ou que a fulano falou contra, e de forma sistemática a destruição de uma sociedade que vivia até pouco tempo em uma certa harmonia. No entanto, Bolsonaro é um especialista para desarmonizar nosso cotidiano. E, claro, responsável também, de forma direta, pelos valores que tem essa inflação. Leite, pão, bananas e assim por diante. Pamela Bussolini. Eu quero pedir a atenção dos ouvintes para vocês entenderem bem como as coisas funcionam. Essa carta aí que foi encabeçada pela Fiesp, é importante a gente dizer quem é o presidente da Fiesp. Não, mas tá tudo no mesmo bolo, né? Cartinhas pela democracia. São o Rigon citou aqui carta da Fiesp, FEBRABAN. Deixa eu fazer meu comentário. Sim, mas separe as cartas. O presidente da Fiesp, o João Gomes da Silva, ele é filho do José de Alencar. Para quem não se lembra, o José de Alencar foi o vice-presidente do Lula. Então, essa carta nada mais essas cartas, né, que agora, né, não várias são cartinhas. Todas iguais. Posso fazer meu comentário? Não interromper. Só separar para informar corretamente o público. Essas cartinhas pela democracia nada mais são do que uma carta ao povo, né, como o Lula fez lá atrás, 2.0. Tudo bem fazer carta pela democracia, seria maravilhoso se as intenções fossem verdadeiras, mas também, como lá foi feita a carta ao povo brasileiro, ela não foi cumprida. O Lula fez tudo ao contrário, infelizmente, né? O discurso era muito bonito. Agora, veja bem, se não é uma grande hipocrisia. O Lula aí, né, como o Paulo falou, trouxe aí no resumo que ele faz pra gente, falou que ele defende um Estado, né, com saúde, educação e segurança. Pelo amor de Deus, o PT acabou de votar contra o marco do saneamento básico. Marco do saneamento. Quem não quer saneamento básico para o próprio povo? Eles votam contra porque eles querem o Brasil quanto pior, melhor, para que o Lula volte. Uma pessoa que foi condenada, que nos roubou. Eu já falei aqui no programa, os programas dele sociais foram bons. O duro foi que ele se vendeu, o duro foi o depois. O que ele fez para se perpetuar no poder. E a gente não pode acreditar
em coisas que são da boca para fora e levar isso como verdade. Ele diz que quer um Estado, defende democracia e segurança. Ele estava enaltecendo, falando que ele foi negociar com o Fernando Henrique Cardoso a soltura dos rapazes que sequestraram a Abílio Diniz, se gabando disso, num evento do PT. Dias atrás, e uma pessoa dessa vem falar para mim que quer saúde, educação e segurança. Aliás, falando de educação, foi o governo que derrubou a educação lá embaixo. E tá aí os levantamentos nacionais, os rankings internacionais. A nossa educação foi para a lata do lixo. Infelizmente, a gente vê as crianças sendo sexualizadas dentro das escolas, essa confusão toda. E hoje em dia, se as nossas crianças não sabem nem que banheiro usar, a gente deve isso muito à esquerda. E quem está de olhos abertos sabe muito bem disso. Então, não é uma carta falsa, demagoga e irônica, chega a ser irônico, pessoas assim que defendem ditaduras mundo afora, dizer que quer democracia aqui no Brasil, que vai enganar as pessoas. Eu tenho fé em Deus que estão todos muito atentos a esse tipo de artimanha. Aguinaldo Vieira. A Fiesp e a FEBRABAN defendem o Eu acabei de falar que a Fiesp aqui é presidida. Vai lá, Aguinaldo Vieira. Estou garantindo a palavra. Eu também acredito em Deus. Estou garantindo a palavra. Aguinaldo Vieira. Vale lembrar, né, do momento histórico, há 45 anos, o jurista Teles Júnior fazia essa primeira carta, né, um movimento contra a ditadura, o movimento militar na época. E eu ia até defender o presidente Bolsonaro, porque ninguém nessas cartas, pelo menos essa da USP, citou exatamente, né? Foi um movimento a favor da democracia, das urnas eletrônicas, enfim, ninguém o citava. Então eu falei, quem está... Essa carta pode ser contra qualquer um que queira dar um golpe. Isso pode estar na esquerda, pode estar na direita, pode ser, né, denominado a qualquer pessoa que pense diferente nesse sentido de golpe. Mas aí o presidente faz a crítica, ou seja, ele assumiu aquela culpa. Estão falando isso para mim, pensou o presidente. Né? Porque todos os outros candidatos falaram que não, estamos juntos, é a democracia, temos que... é o Estado de Direito. Mas, infelizmente, o presidente, mais uma vez, falou que, né, olha, então ele estava contra isso. Então, poderia ter falado quieto, falou, eu também sou a favor do Estado de Direito, né? Sou a favor da democracia. Mas ele falou no Twitter dele. E no Twitter? E por que não ter assinado? Ele falou, sou a favor. Você já concluiu, Aguinaldo? Você já concluiu? Ainda não. Vai. Ele foi o único que foi contra, né? Falando que não, é a Constituição que está aqui e tal. Então, Ele essa não cartinha foi de nada. contra, gente, Calma, não Pamela. Não, mas peraí, Pamela. Você não é da Advocacia Geral da União, você não é da Procuradoria Geral da União. Não precisa defendê-lo aqui. Não, mas ele Só não estou dizendo falou que foi um que é fato, contra. é fato. Ele foi o único que falou. Não é uma cartinha de nada, né? Então é só isso. Eu ia até defender, falar, olha, as palavras não eram para ele, ou não precisariam ser, mas aí ele assumiu, infelizmente, mais uma vez, a língua é maior do que a boca.